Então, estou aqui com Paulo Alves, Paulo aqui de Portugal, mas teve uma experiência no Brasil, é um luso brasileiro, morou 12 anos viajando por alguns estados no Brasil. Foi convidado para participar do documentário Vida Sóbria, produzido aqui em Portugal pelo Simão. E aí, através desse documentário, vim passar um período aqui em Lisboa para também gravar um documentário, produzir conteúdo para o canal Mente Minimalista. Entrei em contato com o Paulo e estamos aqui batendo um papo hoje sobre minimalismo. E eu vejo, Paulo, algumas pessoas que entram no minimalismo, ou em grupos de minimalismo, e a questão é puramente financeira. E como que a pessoa usufrui do minimalismo, tenta usufruir na vida dela, pegando ideias de como economizar. Então, assim, ela entendeu que se eu sou minimalista, eu vou tentar economizar buscando ideias do minimalismo na minha vida, mas eu não sou minimalista. Eu vou lá e falo, gente, como é que vocês fazem para fazer uma festa de criança minimalista? Das pessoas, ó, faz isso, tira isso, põe isso, não sei o que. Das pessoas dão ideias criativas. Ela vai lá e aplica aquilo na vida dela e economiza uma quantia. Então, qual é a ideia? Que está um pouco na essência do ser humano. Ela quer tirar vantagem desse estilo de vida para economizar dinheiro. Mas não significa que ela não acumula coisas, não significa que ela deixa o ambiente dela ou a vida dela com mais leveza, que seja qual for aí as premissas do minimalismo. Você já ouviu, já percebeu isso em algumas pessoas? Acontece exatamente pelo fraco conhecimento que as pessoas têm sobre o minimalismo. O minimalismo ele está muito ligado às questões qualitativas. E, normalmente, para alguém mais leigo no conceito do minimalismo, ele só percebe o aspecto quantitativo. Não é? Percebe que uma determinada pessoa vive com uma quantidade restrita de objetos. Mas nem presta atenção no aspecto qualitativo. O que é que acontece, por exemplo, no minimalista? Ele procura que cada objeto tenha, muitas vezes, e sempre que possível, uma versatilidade, que ele seja multifuncional. Não é? Dessa forma, ele reduz o número de objetos, mas mantém a satisfação de todas as suas necessidades. Por outro lado, ao adquirir menos objetos, ele pode investir em objetos, em coisas de melhor qualidade. Portanto, e por serem coisas de melhor qualidade, vão-lhe dar mais conforto, em termos ergonómicos, por exemplo, e eu tenho que falar nisto enquanto designer, eu dou muita importância à questão da ergonomia, porque realmente isso é um aspecto qualitativo, não é? É algo que não é visível, não é tão perceptível, mas para quem usa os objetos realmente vai trazer qualidade de vida. Não é? Portanto, isto é só um exemplo de como é preciso prestar atenção às questões qualitativas e não achar-se que é minimalista só porque não se tem condições financeiras para adquirir uma quantidade maior de objetos e por isso, aparentemente, também já é minimalista. Não é assim que as coisas funcionam. É importante considerar os aspectos qualitativos. Você usou uma expressão, quando a gente estava conversando, que algumas pessoas acham que o minimalista despreza os objetos, despreza as coisas. E a ideia não é essa. Na verdade, ele
O que ele não quer é acumular coisas que para ele não têm valor, porque o espaço fica poluído. E quando você tira o excesso do espaço, você vai realmente olhar para aquilo que você valoriza. E você vai apreciar aquele objeto porque ele está ocupando espaço que é só dele. Ele não está com um monte de coisa em cima dele, em volta dele, na frente dele, tirando a possibilidade de você reconhecer ele no seu ambiente e dar o devido valor. E nessa linha, conforme você vai tirando os objetos dos ambientes, os ambientes começam a ficar vazios. E eu percebi isso conversando com as pessoas, que o minimalista é uma pessoa que tem uma casa vazia. E aí associa que se a casa da pessoa é vazia, se o ambiente dela é um ambiente vazio, uma pessoa sem graça é uma pessoa vazia. Porque o vazio incomoda a pessoa. Ela tem que colocar alguma coisa naquele canto. Naquele canto está faltando alguma coisa ali. Uma planta, um quadro, daqui a pouco tem 4, 5 coisas ali onde não tinha nada, porque o vazio no ser humano materialista que acumula coisas sem pensar, mas ele é um hábito mental, por isso que a gente está falando sobre mente minimalista, é um hábito mental de sempre ter que colocar alguma coisa no espaço vazio. O espaço vazio por si só ele não pode ficar sem ser preenchido. E aí vem essa associação. O minimalista é uma pessoa vazia, sem graça, sem tempero. Sim, é assim, tu falaste numa coisa que eu acho realmente extremamente importante, essa questão de confrontar a questão visual, não é? A questão material, da aparência das coisas, com a questão do interior, não é? A questão do vazio, a questão do espaço e do vazio interno e externo, não é? E obviamente tudo isso está ligado. E tem a ver tanto com fatores emocionais, psicológicos, como também culturais, não é? É preciso, nós precisamos ter a consciência de que nós fomos educados, isto na cultura ocidental, e não só na cultura ocidental, mas reportando para simplificar a nossa cultura de matriz cristã, ocidental, nós durante séculos nós fomos muito marcados pela cultura baseada nos valores do barroco, não é? Portanto, em que o que distinguia as diferentes classes sociais era a profusão de objetos e de ornamentos, não é? E é curioso até perceber como isto é tão sutil, essa intervenção, esse peso das questões culturais e estéticas, por exemplo, separando o mundo católico do protestante dentro da Europa, dentro supostamente de uma mesma cultura, não é? O quanto a cultura, digamos, católica e a protestante, elas divergem bastante nisso. Por isso eu acho que para as sociedades mais marcadas por uma cultura protestante, elas, por exemplo, terão mais facilidade em aderir ao minimalismo porque séculos atrás já houve um rompimento, digamos, com uma certa ostentação, não é? Com a valorização daquilo que se aparenta, não é? Enquanto que nas culturas mais marcadas pela religião católica ainda existe muito, acho que está ainda presente, embora de uma forma subconsciente, eu diria, ainda existe essa valorização, esse apreço pelo barroco, nas suas mais variadas formas, mesmo nas formas mais contemporâneas, o adorno, não é? Essa coisa
Eu acho isso muito interessante. E também, deixa-me só também acrescentar um ponto que me surgiu a propósito da tua fala, que foi uma das primeiras lições, enfim, na minha formação na área do design, em que, curiosamente, numa aula de filosofia, porque felizmente a minha formação, apesar de ser na área de design, teve uma componente na área filosófica muito boa, tive bons professores nessa área, em que numa aula surgiu esse pensamento, talvez proferido pelo professor, que disse que as coisas servem as pessoas, não são as pessoas que servem as coisas. E no mundo em que nós vivemos, atualmente, aquilo que eu percebo, né, e é fácil ser visto aos olhos do minimalista, as pessoas são escravas dos objetos, são escravas das coisas. Elas condicionam as suas vidas em função dos objetos que elas acham que devem ter, em função daquilo que eles acham que a sociedade exige de si, enquanto portadores de determinados objetos, de determinadas marcas, não é, que funcionam como ícones de sucesso, de reconhecimento, de pertença a um determinado grupo social. Portanto, eu acho que um pensamento muito bom reter e lembrar periodicamente é esse. As coisas servem as pessoas, não são as pessoas que servem as coisas. Sobre essa fala, tem um texto, né, do Joshua Becker, que é um minimalista norte-americano que eu sigo. E ele tem assim: minimalismo não é a gente abrir mão das coisas que nós amamos, e sim abrir mão das coisas que afastam a gente daquilo que nós amamos. Porque essa briga com as coisas que a gente está colocando aqui, você trouxe de um outro jeito, né? Quando nós nos tornamos escravos das coisas, esse é o problema. Inclusive das coisas que amamos, né? A pergunta que eu fiz esses dias como reflexão, como meditação, é a seguinte: qual momento da sua vida você começou a dizer a seguinte frase: eu não consigo viver sem isso? E como você já falou essa frase em algum momento, seja na sua casa, do teu carro, ou da sua roupa, ou de algum objeto? Gente, eu não me imagino sem isso. Eu não consigo viver sem essa coisa. Então, chegou em algum momento da sua vida que a coisa passou a ser mais importante que você. E, inconscientemente, você inverteu. E essa brincadeira que a gente está fazendo, né, entre coisas e o que é mais importante, são perguntas de reflexão. Olha, aí está um bom marco, eu acho, que podemos usar para aferirmos o nosso grau de minimalismo, digamos, não é? E é engraçado agora, nunca tinha pensado assim, muito especificamente, dessa forma, mas é assim, durante muitos anos eu achei que eu não conseguia viver sem micro-ondas, por exemplo, não é? E foi precisamente a minha ida para o Brasil, não é? Em que eu não levei quase nada comigo, naturalmente, não é? Levei, enfim, dois volumes de bagagem, eu acho. E eu cheguei lá e equipei o meu primeiro apartamento, não é? E pronto, sempre pensando que iria comprar um micro-ondas. Só que acabei por dar prioridade em comprar outras coisas primeiro. E de repente eu percebi que tinha passado umas semanas e eu não tinha precisado de micro-ondas. E eu pensei, realmente, a minha vida, eu posso viver a minha vida sem micro-ondas. E, entretanto, depois disso, eu passei a fazer esse mesmo exercício com uma série de coisas, não é? Coisas que eu, entretanto, já tinha comprado lá no Brasil e que comprei mesmo depois disso. E conforme eu fui viajando, por uma questão até de logística, de facilidade, de mobilidade, não é? Uma vez que eu fazia viagens de mais de 2.000 quilómetros,
algumas delas de carro, com toda a minha bagagem, digamos, no carro, todos os meus pertences, eu fui realmente descartando, não é? Por um lado, fui tendo objetos cada vez menores, eventualmente, e muitos simplesmente eu prescindi, percebi que não eram imprescindíveis à minha vida e que eu tinha prescindido desses objetos e tinha ganho proporcionalmente liberdade. Por isso é que eu acho que o minimalismo é essencialmente uma ferramenta para a liberdade individual e a prazo também para uma como é que eu ia dizer, para uma maior harmonia global. Acho que o planeta só vai beneficiar de quanto mais minimalistas existir no mundo. Na realidade, com o minimalismo resolvem-se quase... Eu agora posso parecer assim um bocado exagerado, mas eu corro esse risco. Com o minimalismo resolvem-se a maior parte dos problemas do mundo. E os problemas do mundo passam por uma mudança interna, né? O ser humano melhora, né? Se o ser humano melhora, o mundo melhora, porque o mundo ele é composto não só de seres humanos, mas nós temos um impacto muito grande no planeta. Existe sempre uma relação externa e interna, porque no externo a gente olha para as coisas. Então a gente vai reduzir os objetos para deixar o nosso ambiente mais leve, mais organizado, a nossa bagagem para nos dar mais liberdade. Agora, isso provoca uma mudança interna, né? Então, voltando àquela questão do vazio, né? Se o meu ambiente é vazio de coisas, porque eu quero só colocar objetos que realmente eu posso apreciar sem ter aquela sensação de excesso de informação, então eu vou tirar o excesso de coisas. E aí minha mente fica mais limpa e vai ficar uma mente mais vazia. Mas vazia de quê? Vazia de tralha. De sujeira. E quando a minha mente fica mais limpa, e alguns traduzem como mais vazia, eu dou espaço para a minha mente trabalhar para a criatividade. Porque eu não foco, eu não vou ter tralhas roubando. Então, se alguém falar que o minimalista tem uma casa vazia e ele é vazio por dentro, assim, vamos complementar, né? Estou vazio de preocupações, vazio de tralhas, vazio de ideias que não funcionam mais para mim, e eu abri um espaço realmente bastante vazio na minha mente para que ela possa começar a construir coisas novas lá dentro, porque eu não vou conseguir construir coisas novas numa mente carregada, cheia de preocupações, cheia de preconceitos, cheia de ideias que não funcionam mais. Então, existe um processo externo no minimalismo, mas a mudança, por isso que é um caminho sem volta, segundo onde a gente concorda aqui, ela é interna. Essa valorização do crescimento do eu, da expansão da consciência. Eu diria que eu encaro o minimalismo como um processo de higienização mental e até emocional, não é? Porque e aí entraríamos no campo da psicologia, que obviamente não é a minha área, mas para mim é muito evidente, é evidente porque eu já convivi com isso, já conheci pessoas que tinham uma relação perfeitamente patológica com objetos. E elas não percebiam que aqueles objetos as deixavam doentes. Portanto, elas tinham, por um lado, o apego, mas, ao mesmo tempo, o convívio diário com aqueles objetos, independentemente de atrapalharem ou não a sua vida, o seu espaço, a gestão do seu espaço, enfim, independentemente disso, o facto de elas acumularem, de elas manterem todos aqueles objetos que já não tinham qualquer utilidade, que já não acrescentavam nada, mas eles tinham eles estavam associados a experiências, a tempos, até nada positivos na sua vida. Mas as pessoas não se davam conta disso. Então as pessoas simplesmente guardavam, porque
está aquela coisa da posse, aquele sentimento, aquela cultura da propriedade, né? É seu, pronto, então tem que cuidar daquilo que é seu. Só que, na verdade, muitas vezes, aquilo que é seu está ligado a emoções negativas, não é? Mesmo que de uma forma subconsciente ou mesmo inconsciente. E então, nesse sentido, o minimalismo pode contribuir muito, como eu disse, para essa higienização mental e psicológica, porque mesmo que a pessoa não tenha consciência, muitas vezes ela sente-se sem energia, sente-se aprisionada, sente-se pressionada. Sim, porque ela convive diariamente com objetos que fazem parte de um momento até eventualmente traumático ou simplesmente algo realmente difícil nas suas vidas, e as pessoas acham que devem conservar isso, mas não. E lá está, um psicólogo conseguiria explicar isso muito melhor do que eu, mas eu acho que acaba por ser do senso comum que realmente, e usando o teu termo, carregar objetos do passado, coisas que não nos acrescentam nada no presente, não é? Não nos trarão realmente uma energia positiva, construtiva para o futuro, não é? E não nos trazem, com certeza, uma boa experiência no momento presente. Bom, é um caminho, um bate-papo aqui poderia ir longe, mas para minimalizar o nosso encontro, vamos temporariamente, né, que a gente pode conversar outras vezes, mas por hoje encerrar esse bate-papo, agradeço aqui. Espero que o conteúdo você tenha curtido, que seja útil para você. Você pode encaminhar perguntas aqui no canal Mente Minimalista, a hora que você quiser. Se for para o Paulo, eu direciono as perguntas para ele. Se ficou curioso para saber um pouco mais sobre a história do Paulo, nós estamos aqui à disposição para ajudar você a entender o que é o que não é minimalismo. Essa é a proposta principal do canal. E a segunda é compartilhar conteúdo, experiência, prática, para você conseguir adaptar o que a gente está falando aqui à sua vida, porque o processo é seu, a vida é sua, você tem que ver o que é importante para você. Não existe aqui um manual de regras. Quer falar alguma coisa, Paulo, para se despedir do pessoal? Não, eu só queria pegar mesmo nessa tua última fala. Realmente não existe receita para se viver bem, para se ser minimalista. Cada um tem que descobrir a sua própria trajetória para simplificar a sua vida. Valeu, gente. Um abraço. Segue aí o canal. Se inscreva se você não está inscrito. Clica no sininho e compartilhe o conteúdo para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Um abraço.